muitos chamam de fundador do nosso município, o pioneiro que foi o Patrício Vieira Rodrigues com as suas charqueadas, né? Que foi a primeira expressão que nós tivemos aqui de atividade econômica. Era uma charqueada estabelecida na margem da lagoa e era tocada quase que totalmente por braços escravos, ainda no período da escravatura. E isso evolui lentamente, né? A pecuária, enfim, evolui lentamente e descamba no arroz, que começa a trazer divisas para a nossa região, mudando totalmente o nosso perfil econômico. A TAPES começa a ter dinheiro entrando, dinheiro que vem de fora. 20 de outubro de 1969 marca oficialmente o nascimento do Sindicato Rural de TAPES, sob a presidência de Luiz Valdemar Scherer, sendo sucedido no ano seguinte por Sérgio Irineu Marocco. A história de Marocco com a entidade, porém, começa bem antes, quando ela ainda atendia por associação criada 13 anos antes. Naquele tempo, era a Associação Rural. Tinha a Farsul, que era a Federação das Associações Rurais, e veio uma mudança nacional, transformando em sindicato as associações. E a Farsul, que apenas se dedicava à área de pecuária, fez uma campanha terrível para não passar para sindicato. Durante 6 anos, TAPES, Camaquã, tudo lutaram para transformar a associação em sindicato. Mas a época era tão problemática que sindicato, para os antigos, doutor Assis Brasil já era um homem velho, mas falava em sindicato para aquele pessoal naquela época, era falar no comunismo, na invasão de terra, e tal. Mas a pressão federal foi tão grande que se transformou em sindicato. Nós vivíamos um momento em 1980, 79, 80, uma crise muito grande, sem precedentes, na área do arroz. E fomos para dentro do sindicato para tratarmos desse assunto. E o Paulo Vitor, na época, era o presidente, Paulo Vitor de Almeida. E nós, através do Paulo Vitor, iniciamos aquele movimento em 81, e eu me lembro que nós colocamos o equipamento nas ruas, na Praça de TAPES, e eu fiz um roteiro até Jaguarão, chamando os presidentes de sindicatos para uma manifestação que nós não poderíamos mais ficar de braços cruzados diante daquilo. E dali nasceu, e dali se criou o movimento, o primeiro movimento arrozeiro do Estado, em plena ditadura. Foi feito por TAPES, foi iniciado em TAPES e ganhou todo o Estado e ganhou o Brasil. Se criou uma consciência dentro da nossa classe, fomos para dentro da Farsul, que era uma casa somente de pecuarista, e conseguimos, lá dentro da Farsul, coordenar esses movimentos e mudar também a estrutura da Farsul, que passou a ter um setor que cuidasse também da lavoura, não só da pecuária. Então, o senhor Euclides Flores Batista, que era presidente da associação, quando eu tinha lá pelos meus 26 anos, mais ou menos, eu não era lá muito bem visto pela classe, porque eu, estudante, assim, formado, participei da UE, da UNE, essa coisa toda. Era outra maneira de pensar, a gente via aqui. E o Quidinho, que era meu vizinho lá, perto do Velhar, não sei, tinha uma simpatia, nós tínhamos uma relação assim, interessantíssima. Ele era um velho com uns 45, 50 anos, e eu tinha meus 23, 24 por ali.
E aí foi eleito uma chapa, que o Quidinho era presidente, e ele me convidou para vice. Claro que não houve muito apoio a mim, né? Porque eu era dessa geração nova da época. E, logicamente, eu já defendia o sindicato, né? A Lagoa passa a ser uma grande alternativa. Em 1951, a BR é inaugurada. Em 1958, a travessia Getúlio Vargas, a ponte do Guaíba. E isso muda totalmente. Até então, muitas vezes ficávamos incomunicáveis aqui na região em virtude de enchentes, o que ocasionava um problema bastante sério. Até a locomoção de pessoas para a capital do estado, muitas vezes acontecia via lagoa, nos barcos da época, em virtude desses problemas aí de falta de trânsito. Toda a diretoria aprovou a compra disso aqui, dando 50% na compra e 50% no ano seguinte. Mas não pagasse o segundo pagamento, perdia o primeiro. Mas na metade do mandato, o senhor Euclides Flores Batista renunciou por problemas particulares, o pessoal dele foi morar lá fora, feliz da vida, de bombacha, chimarrão, o dia todo. Ele renunciou. Foi ali na minha casa, aqui, entregou, olha aqui, ó, tu assume lá o sindicato. Eu assumi, convocava a reunião eram meio frias, meio isso, meio aquilo, porque eu não tinha liderança nenhuma, não tinha o bem-querer particular, mas eles não tinham confiança em mim. Só que passou-se o tempo, faltava 3 meses para pagar a segunda parcela. Que eu não consigo avaliar o valor, mas vamos, assim, para imaginar que isso aqui fosse comprado por 1 milhão, foi dado 500 mil, faltava 500 mil, imaginando o valor, que seria muito mais. Aí eu falei com o Quidinho, não, reúne lá o pessoal do sindicato que todo mundo ajuda, já que ajudaram quando nós compramos a primeira parte, foi feita a reunião. Olha, não se conseguiu dinheiro da época, todo mundo, não, isso aí não tem a ver, Eu senti o perigo, dali em diante eu passei a não dormir. Fui lá no Quidinho, chego lá, está ele, debaixo de uma figueira, aquela simpatia. Que há, guri? O seu Quidinho vence dentro de 90 dias o segundo pagamento. Eu disse, e o que tem? Reúne lá o sindicato, todo mundo ajuda, eu ajudo, todo mundo ajuda. Não, eu já fiz isso, mas a crise é muito grande, a outra, Eu não consegui nada, Quidinho, tu tem que ir. Passamos horas ali, quase toda manhã conversando. Essa manhã de manhã eu passo na tua casa, que era caminho dele, né? E acho que eu vou pensar numa solução para esse assunto. Eu acho que foi a primeira noite que eu mais ou menos dormi. Porque se o negócio estoura exatamente na minha mão, né? Se perdi o dinheiro dado e tal. No outro dia cheguei ali às 9 horas, tomar café. Pensei. Tem uma solução para aquilo. Dentro daquela área toda, tem uma casa de família que morava, os antigos proprietários, tem uma casa ali. Eu fico com a casa e um pedaço ali, porque eu não tenho interesse.
e pago esse valor que falta. Pá, isso, mas tem um porém. Valeu? Eu preciso da assinatura dos 130 associados da coisa, concordando e autorizando que eu compre. Eu achei que era fácil. Olha, para conseguir todo... Não é que não quiser, que a gente não encontrava as pessoas, tinha gente que morava em Porto Alegre, né? Eu sei que deu certo. Então, esta área aqui foi adquirida pelo presidente Euclides Flores Batista, com o apoio de todos. Cada plano que o governo federal criou, plano Brest, plano isso, plano aquilo, plano Collor, tirava uma parcela do nosso rendimento. E aí a Constituição deu a esses produtores esse direito de anistiar aquelas dívidas que não tinham como ser pagas. E nós, com a Constituição embaixo do braço, fomos até o Banco do Brasil, diariamente nós fazíamos isso, buscando produtores no interior, e isso é um dos fatos que a gente viveu. Foram momentos muito tensos, movimentos de produtores em todo o estado. Eu participei sempre ativamente junto com o sindicato. O seu Arno Corrêa liderou a construção de mangueiras e coisas para a gente fazer o primeiro leilão aqui, que foi organizado por quem? É a segunda homenagem que eu quero fazer. É o Ricardo Preva, agora a segunda. Pelo Renato Crespo, leiloeiro, apoiado pelo pessoal todo de Camaquã, que trouxeram os animais, touros e mais isso, e novilhas, porque eles estavam na nossa frente muitos anos na área da pecuária. Então foi feito um leilão maravilhoso, isso aqui. E o Renato não cobrou, sendo leiloeiro, não cobrou um centavo. Veio Caro Mendes, vieram os Ribeiro, vieram todo o Silvio Luiz, veio todo mundo para cá, trouxeram animais e eles mesmos compraram animais. Então, com esses 3% já entrou mais um dinheiro. Então, o doutor Loureiro, quando veio, chegou de tarde, nunca me esqueço, chegou no domingo de tarde, que estava no fim da coisa, e abriu um crédito no Banco do Brasil, que ele foi nomeado pelo presidente Getúlio Vargas na época, diretor de crédito rural do Banco do Brasil, abriu um crédito especial no Banco do Brasil para financiar a pecuária e a olivicultura em casa. Um relincho de potro, um berro de touro e um cantar de galo, o rangir de um arreio, o acou de um cuspe, o tombo de um pialo, um aboio de tropa, um murmúrio de sanga, um tinir de argola, o minuano nas quinchas, um rangir de cancelo, um arrastar de espora. O minuano nas quinchas, um rangir de cancelo e um arrastar de espora. Uma tropa estendida, uma pega de potro, um prosear no galpão, um ronco de mate, um rufar de patas. Como as pessoas tiravam o fator político partidário da questão de política de classe. Por isso que prosperou, por isso que o sindicato ganhou o nome que ganhou, a repercussão que teve. A minha história passa por TAPS, passa pelo sindicato, principalmente pelo sindicato, que é o que eu faço até hoje, sou produtor rural.
Parabéns, TAPS, parabéns, sindicato, parabéns, Genésio, parabéns a toda a diretoria e a todos os sócios desse glorioso Sindicato Rural. Uma geração prepara para outra um novo mundo. E assim, sucessivamente, vão aperfeiçoando o habitat. Criam facilidades, costumes e conceitos. Último inverno, o orvalho chorou nas campinas. Líderes se forjam e reúnem homens em torno de sonhos. O orvalho chorou nas campinas, e o céu Os grupos passam a ser essenciais na aldeia, ganham projeção povoados afora. o vento do sul entrava no rancho, no calor do braseiro. Tornam-se lendas, são seguidos e as suas querências se transformam em eternas referências. Porque é o passado e o nosso presente que nos fazem acreditar que continuaremos fortes no futuro. Acredito que daqui a 50 anos, nosso sindicato continuará exercendo nossa importante missão de representar os produtores rurais nesses municípios de TAPS e Sentinela, tão cheios de oportunidades. Agora é tempo de sentirmos orgulho da nossa história e de tudo o que fizemos para chegar aqui. Agora é tempo de celebrar. Muito obrigado. Pedro Guará viveu Aragão, camperiando manhãs distantes, e passando plantava alegria, o riso ficava quando partia, e passando plantava